Boa noite, tudo bem? Pessoal do Portal Me, hoje a gente falando aqui do Brasil, eu tô em Curitiba, acho que eu já tinha comentado que eu ia ficar uns dias por aqui, mas a gente vai manter as lives na mesma forma, nas mesmas datas e horários. Sejam todos bem-vindos, hoje a gente vai estar falando sobre ansiedade. Já faz alguns meses que a gente não fala sobre esse assunto aqui e sempre é um assunto importante, sempre tem coisas novas, novas inquietações, novas dúvidas, né? Pessoas que sofrem com isso ou tem alguém na família que acaba sofrendo com crises de ansiedade. Então, vamos ter aí um bate-papo bem legal. Sejam todos bem-vindos. Eu convido todos vocês a compartilharem. Vamos compartilhar então essa live, marcar os amigos. Às vezes a gente conhece alguém da fábrica, da escola, um vizinho, um parente, ou alguém que está bem próximo de nós, que nós percebemos que pode estar sofrendo com crises de ansiedade. Então estão todos convidados. Obrigada pelo Portal Me, novamente, né? Aí pro pessoal, eu espero que estejam todos bem em relação à neve. Teve neve bem forte em algumas regiões do Japão. Espero que vocês estejam bem. Muito cuidado com a saúde, né? Ok, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, começar nosso bate-papo. Sempre eu convido vocês para estarem participando, perguntando, comentando, trazendo as suas experiências com o assunto que a gente está falando, ok? Opa, tudo bem? Tudo bem com você? Ok. Então vamos lá, gente, falando um pouquinho sobre ansiedade. Pode ser que algumas coisas eu já fale, que eu já falei em outras lives, outras coisas diferentes, mas quanto mais vocês puderem contribuir perguntando, melhor, porque daí a gente fica bem pertinho de você, falando da sua realidade, falando de qual é a sua necessidade sobre esse assunto, tá bem? Bom, o nosso tema hoje é a ansiedade, o que ela pode causar e como lidar com isto. A ansiedade, ela é uma característica própria da personalidade de todos nós. Todos nós temos uma porçãozinha de ansiedade no nosso dia a dia. E ela já está presente desde que a gente nasce, tá? Então, ela é uma característica, um aspecto da nossa personalidade que está para nos ajudar. O que acontece, então? Quando ela é maior do que o necessário, quando ela fica mais ampla, mais forte, ela começa a tomar conta de alguns momentos da nossa vida e atrapalhar as nossas decisões, atrapalhar as nossas reações, o nosso pensamento. É sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, desde quando a gente é bebê, um bebê que é mais voraz para mamar, um bebê que é mais ansioso no sentido de não saber esperar a mãe pegar um brinquedo, a mãe pegar uma chupeta, a mãe pegar no colo, já são traços de ansiedade. Isso não quer dizer que o bebê vai se tornar um adulto ansioso, só que é isso que faz também com que ele peça, com que ele requeira mais atenção ou com que ele sinalize que ele tem necessidades sobre algum aspecto, alguma necessidade de alimentação, de afeto, de presença de alguém, tá? A gente vai crescendo e ao longo da nossa vida, em todas as etapas da nossa vida, a ansiedade ela vai estar presente, tá? O que vai acontecer? Quando a gente se depara com mudanças. Então, muitas vezes eu falo aqui, né? A nossa vida é feita de etapas e a cada nova etapa um novo aprendizado. Então, isso pode estar gerando ansiedade para algumas pessoas, né? Ou então, quando nós sofremos alguma perda afetiva, essa perda afetiva, ela pode ser você mudar de escola, você terminar um relacionamento, um amiguinho que era muito próximo de você, que era seu vizinho, muda de casa, mudança de país.
Todas essas perdas afetivas ou expectativas diante de algo novo, eles podem estar gerando ansiedade, tá? Então, explicando novamente agora o que eu falei no começo, o que vai fazer com que a ansiedade seja para nós nociva, prejudicial em algum aspecto ou não, é a intensidade dela. Se nós tivermos uma ansiedade moderada, ela vai ser favorável, ela vai, na verdade, nos impulsionar, ela vai nos ajudar a superar alguns desafios. Se ela exceder na sua intensidade, ela vai começar a nos prejudicar, ela vai começar a fazer com que a gente tenha medo, fique apreensivo, evite situações. Eu já vou ler aqui os comentários, podem ir escrevendo que eu já vou ler. Essa reação natural do nosso organismo, ela se dá principalmente diante de situações de perigo ou insegurança, ou, como eu falei, de alguma perda afetiva, alguma expectativa. O que acontece? Acontece uma excitação do nosso sistema nervoso central, de toda a parte neurológica, e essa reação, que é a ansiedade, ela vem com o objetivo de chamar a nossa atenção para algo, de antecipar um perigo. O que acontece, na verdade, quando a gente vai se tornar... em várias etapas da nossa vida, nós podemos imaginar que uma situação é perigosa e colocar uma importância maior naquilo. E aí, essa importância maior que a gente coloca gera ansiedade. Tá legal? Então, vamos ler aqui as mensagens. Eu vou abrir pra gente vendo, então, o que o pessoal tá escrevendo, tá bom? A Jéssica, eu sou super ansiosa, isso me atrapalha muito, pois fico sem dormir, perco a fome, exatamente. Então, quando a ansiedade extrapola o limite do que é tolerável, do que é natural, do que é dentro da normalidade, nós podemos começar a ter prejuízo com isso. Por exemplo, insônia. Nós vamos falar aqui dos sintomas que a ansiedade traz também. Fica aqui com a gente que daqui a pouquinho a gente vai estar falando dos sintomas que a ansiedade nos traz. Tá legal? Perda de apetite, tudo isso faz parte desse quadro, tá? A Stephanie. Vamos lá. Eu sou ansiosa desde pequena e me atrapalha muito. Cheguei a ter síndrome do pânico com 15 anos, a primeira vez. Até hoje sou muito ansiosa ao extremo e tenho síndrome do pânico. Stephanie, o que acontece? Não quer dizer que todas as pessoas ansiosas vão desenvolver crise do pânico. Mas, para se ter uma síndrome do pânico, a ansiedade ela é muito presente, Então, pode sim se desdobrar numa crise de pânico, numa síndrome do pânico. O quadro de ansiedade, ela faz parte da síndrome do pânico. Mas a gente vai ver que tem outras questões só da ansiedade sem envolver o pânico, tá? Falando, Stephanie, aqui sobre você, se você teve a primeira crise de pânico com 15 anos, não sei aqui quantos anos você tá, também não precisa se expor, mas que tipo de tratamento você buscou? Você tem tido controle dessa doença? Você tem se preocupado em buscar alternativas de tratamento com profissionais da área de saúde mental que são estudados, especialistas para trabalhar com isso? 26 anos a Stephanie está falando. Então, 9 anos para sofrer com síndrome do pânico é muito tempo da sua vida, Acaba comprometendo muito, é como se retirasse a gente de momentos tão importantes que a gente pode e precisa tá vivenciando, Aí a Stephanie ainda coloca: isto me atrapalha muito, tenho insônia, pouca fome, roa a unha, o coração dispara, me deu arritmia, falta de ar, parece que o corpo vai explodir, fico elétrica. Então, assim, todos esses sintomas, para que serve a gente identificar os sintomas que nós temos? Para a gente aprender a lidar com eles.
para a gente aprender a lidar da melhor maneira possível com eles. Eu sempre digo que a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. Então, se nós pensamos que estamos sofrendo com algum sintoma, com alguma doença mental, com algum transtorno, a partir do momento que a gente busca conhecer essas características, conhecer esse sintoma que nós estamos apresentando, nós temos a possibilidade de mudança. O primeiro passo é o autoconhecimento, é a autopercepção, porque aí você consegue prevenir crises, você consegue evitar situações que podem desencadear crise, aprender a lidar com isso, né? Stephanie, sim, eu fiz tratamento no Brasil, mas aqui ainda não achei. Stephanie, eu sou coordenadora do Projeto Sakura, né? Acabou que eu não falei meu nome porque já tô tão acostumada a fazer a live aqui, me desculpa. Eu sou Carla, psicóloga, eu sou coordenadora do Projeto Sakura, nós estamos completando 7 anos no Japão. Tenho uma equipe de especialistas, psicólogas especialistas, a gente tem bastante experiência nessa área, inclusive com a parte de encaminhamento para psiquiatra japonês, tá? Então, o que vocês precisarem, depois entra em contato com a gente, pode ser pela nossa página ou pelo nosso site. A nossa página é Projeto Sakura Psicologia no Japão. E o nosso site www.projetosakura.com.br. Manda uma mensagem, um e-mail que a gente vai estar respondendo, entrando em contato, explicando como funciona o tratamento. Tá legal? Tem mais aqui. A Carolina. Eu sou muito ansiosa, mas não chega a ser ruim. Mas eu tenho que ser constantemente desafiada. Acho que gosto dessa sensação. Mas às vezes eu tenho até taquicardia com a velocidade dos pensamentos. Carolina, pode ser que você tenha outras questões que não apenas a ansiedade, tá? Então, no caso de você estar buscando uma avaliação ou um acompanhamento psicológico, o profissional vai estar avaliando melhor essas características que você está colocando aqui. Quando você fala que você gosta de ser constantemente desafiada, no nosso comportamento, nas nossas emoções, tem vários níveis. Tem muitas coisas, por exemplo, em relação ao desafio, que ele pode estar dentro da normalidade, e isso pode ser simplesmente um combustível para você se motivar. Porém, essa mesma característica, se tiver uma intensidade maior, ela pode passar a ser prejudicial. Você pode passar a ser movida por adrenalina, pelo desafio, e isso gerar mais ansiedade e trazer mais complicação para o seu relacionamento com as pessoas, para o seu convívio, para a sua rotina, para o seu jeito de tomar decisões, tá? Então, claro que aqui na live a gente não vai ter como se aprofundar nessas questões que você colocou aqui. Mas é muito importante pensar um pouquinho, dentro dessa explicação que eu tô dando, procura pensar qual é a intensidade desse desafio, para quais tipos de situações você se sente desmotivada ou motivada de acordo com o desafio que você está passando. Né? Porque já vai ajudar você a identificar um pouco melhor sobre a intensidade, o quanto isso está colaborando para você ficar ansiosa, o quanto essa ansiedade pode estar dificultando, né? Para você lidar de uma forma mais amena com as situações. A Stephanie ainda, isso me impede de viver de verdade, vivo trancada em casa, não saio. Stephanie, primeiro de tudo, obrigada pela confiança, né? Eu acho que aqui a gente consegue representar o quanto é importante falar sobre esse assunto. Esse depoimento teu, ele vai tocar o coração de muita gente que está aqui assistindo a gente, com certeza, né? Porque você fica refém do seu sintoma. É disso que você está falando, né? De que você está sendo refém da ansiedade. Então, você toma as tuas decisões ou você evita
situações ou decisões para não se expor, para não se colocar em risco de passar por crises mais fortes, né? Então, se você está passando por isso, se você está tendo a tua vida prejudicada e tantas outras pessoas que estão nos ouvindo aqui, invista em você. O que é investir em você? Investir na gente é fazermos coisas que nos facilitem, fazermos coisas que nos traga bem-estar, que nos esclareça, que nos dê a possibilidade de ter o controle da nossa vida, o comando da nossa vida. E muitas vezes o principal investimento que você vai precisar fazer é de tomar a decisão de procurar uma ajuda profissional adequada. De perder a mania, não estou dizendo que você faz isso, mas eu estou falando no geral, que a gente tem a mania de pensar que porque é da cabeça a gente tem que dar conta sozinho. Mas se fosse uma dor de dente, você não ia dar conta sozinha da tua dor de dente. Se fosse uma dor de estômago, você não ia dar conta sozinha. Porque a dor emocional a gente acredita que tem que dar conta sozinha. Não, tem profissionais que estudam, que se capacitam, que estão aí para poder ajudar você. Então o investimento é de tempo, principalmente de tomada de decisão, de cuidar da gente, né? Tem o investimento financeiro, que é o custo de qualquer tratamento de saúde que a gente faz, mas eu costumo dizer que o investimento financeiro é o menor investimento que a gente faz. Porque a energia que nós colocamos, o quanto a gente precisa acreditar que nós somos capazes de superar essa dificuldade, esse transtorno, aprender a lidar com ele, isso é o que nos toma mais energia, é o que exige um investimento muito maior, que é o do nosso tempo, que é o da nossa capacidade de acreditar que nós podemos e merecemos estar bem com a gente mesmo, né? Vamos lá, a Patrícia Rodrigues. Olá, bom dia. Eu comecei a ter picos de pressão alta. Fui ao cardiologista, fiz os exames e onde foi que ele virou em mim e disse que estava com síndrome do pânico. Uau, Patrícia. Passei a prestar mais atenção a esses sintomas. Isso mesmo, Patrícia, essa atenção é que eu falo que é o autoconhecimento, que nós precisamos estar buscando. No caso da psicoterapia, do atendimento psicológico, o princípio do atendimento psicológico é buscar o autoconhecimento, porque a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo melhor, nós vamos buscando e vamos aprendendo a nos comportar de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, tomando decisões que nos favoreçam, que nos facilitem, né? A Jéssica, a irritabilidade excessiva tem a ver com a ansiedade? A irritabilidade, ela tem mais a ver com a depressão, tá? Pode também estar presente na ansiedade, sim. Mas a irritabilidade, ela tem muita relação com o quadro depressivo ou com o quadro de estresse, né? Sempre eu falo aqui, e não canso de repetir porque é orientação, e orientação é sempre bem-vinda, na minha opinião. Os sintomas de dificuldades emocionais, de transtornos emocionais, eles podem ser muito parecidos em diferentes quadros. Por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse, podem ter sintomas que se repitam. Então, por que quando você entra na internet e digita lá, estou ansioso, roo unha, perco o sono, pode aparecer depressão, pode aparecer crise, síndrome do pânico, pode aparecer crise generalizada de ansiedade. Por isso que um profissional faz toda a diferença, porque o profissional ele vai saber investigar, ele vai saber perguntar, ele vai saber conduzir uma conversa com você a ponto de entender exatamente o que você está passando e, além de entender, de saber que tipo de trabalho ele precisa desenvolver com você para você lidar com essa situação de uma forma diferente e não desenvolver mais esses sintomas que estão afetando a tua qualidade de vida. Tá bem? A Patrícia. Eu já coloquei que você passou a prestar mais atenção nos sintomas. Isso é essencial, gente.
Satomi, eu sou ansiosa antes mesmo de acontecer as coisas. Sofro de psoríase devido ao meu emocional e ansiedade. Hoje eu tento me controlar mais para viver bem. Gente, psoríase precisa de um tratamento muito rigoroso, né, Satomi? E tem total relação com a ansiedade, tem total relação com questões emocionais não elaboradas, assim como a psoríase. Ai, agora sumiu o outro nome da doença de pele que tem. Aquela que fica branco. Sumiu, gente. Desculpa. Já volta o nome. São as questões de pele no geral, problemas de pele no geral, tem muita relação com o nosso emocional, tá? Satomi, eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para Stephanie, a questão do tratamento, né? Você já desenvolveu uma doença física, vitiligo, Viviane, obrigada. Isso, gente, obrigada. Sumiu completamente da minha cabeça o nome, vitiligo. Tem muita relação com a ansiedade também e com outras questões emocionais. Então, assim, se você já desenvolveu um sintoma físico, significa que já tem um estágio bem avançado dessa ansiedade, já está presente na sua vida, como você falou, há muitos anos. Então, além do tratamento médico, procure um tratamento com profissionais da saúde mental. Quais são os profissionais da saúde mental? Para esse tipo de tratamento, o psicólogo e o psiquiatra. O ideal é que os dois caminhem juntos, tá? Porque o psiquiatra vai tratar a questão do sintoma, da medicação, e o psicólogo as questões do comportamento e das suas emoções. Tá legal? Maicon Márcia. Melatonina ajuda para insônia? Porque sou muito ansiosa. Acho que é a Márcia, né, que tá falando. Márcia, olha, o psicólogo não trabalha com medicação. Nenhum psicólogo medica nem orienta no sentido de medicação. Você precisaria estar consultando um médico para tomar qualquer substância, mesmo que não seja uma medicação, né? No caso da melatonina, sempre é preciso você consultar um médico, avaliar a sua saúde, porque a melatonina, ela também tem alguns cuidados. Tá? Ela tem alguns pré-requisitos, ela traz algumas consequências. Então, primeiro você precisa consultar um médico e avaliar essa necessidade, se é possível ou não você tomar melatonina e quais os efeitos. Tá? Então, eu não vou entrar aqui nesse aspecto, porque na psicologia a gente não entra com a questão da medicação. O que a gente faz é a orientação em relação aos médicos. Tá legal? A Stephanie, eu preciso urgentemente, estou presa dentro de casa, desde que descobri a gravidez e agora minha bebê está com 5 meses. Eu vivo trancada, só saio com meu marido, não me sinto segura. Stephanie, junto com tudo isso, perdão, vontade de espirrar. Junto com tudo isso, ainda tem a própria questão do nascimento do seu bebê, do momento tão delicado que você está passando, de estar há poucos meses como mãe, muda completamente a rotina da mulher, né? Então, procura sim ajuda. Se você quiser falar conosco, agendar uma sessão, normalmente nós orientamos as pessoas que nos procuram a agendarem uma sessão. Nessa sessão, a psicóloga vai estar verificando a sua necessidade, vai estar avaliando qual é a sua necessidade, que tipo de encaminhamento, que tipo de tratamento precisa. E aí, se você resolver fazer o tratamento, a gente dá continuidade, tá? Então, não fica assim não, né? Por você precisa estar bem para cuidar da tua família, para cuidar principalmente do seu bebê, que nesse momento depende completamente de você, né? A Adriana. Depois que meu pai faleceu, me deu a síndrome do pânico, já não dirijo sozinha. Adriana, quando eu falei no começo, né, perdas afetivas
desencadeiam crises de ansiedade também. Não só a crise de ansiedade, né? Outros transtornos mentais, outros problemas mentais também. Mas se você identifica que isso coincide com a morte do seu pai, né, é importante elaborar esse luto. Muitas vezes nós não elaboramos o luto, nós não conseguimos aceitar essa perda, ou desenvolvemos algumas crenças, algumas ideias sobre esse assunto, e isso começa a interferir nas nossas emoções. Então, busca, né, orientação, busca perceber isso, né? Provavelmente tem muitas questões emocionais aí vinculadas à perda do seu pai. Tanto podem vir de experiências positivas que você teve com ele, quanto experiências negativas que você teve com ele. Moro em frente do mercado e não vou sozinha. Veja o quanto afeta a tua vida, né? Chega um momento que é preciso a gente tomar decisões no sentido de até quando eu vou tolerar isso, né? Teve uma live aqui, não sei quem que estava comigo, que acompanhou, que eu coloquei a frase: é forte quem pede ajuda, né? Não sei se algum de vocês estava aqui, né? Mas é muito importante. É uma decisão, a de buscar o tratamento, a de superar, é uma decisão, a de reconhecer que você precisa de pessoas, de profissionais que te auxiliem, é uma decisão importante. Passar por momentos mais difíceis faz parte mesmo durante o tratamento. A Patrícia: antes do meu diagnóstico de síndrome do pânico, eu era movida a desafios. Hoje eu nem consigo pensar em nada, tenho até medo de pensar. Gente, eu tô pensando aqui. Se nós fizéssemos um grupo, né? Eu acho que a gente podia experimentar. Fazer um grupo fechado para falar sobre algumas situações específicas, sabe? Quem tiver interesse, entra lá em contato comigo. Manda um oi, né? Pela página do Projeto Sakura. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Porque vocês trazem questões muito graves. Tudo que vocês estão trazendo hoje, a maioria das pessoas que está relatando são pessoas que estão com um sofrimento muito importante, que estão tendo as suas vidas interrompidas no sentido de que não se desenvolve, de que não vive de uma forma satisfatória, né? Então eu vou pensar em algo para propor para vocês, tá bom? Vamos pensar em algo bem legal, bem específico para estar propondo para vocês, para a gente estar conversando, tá bem? A Pati Kaori: olá, boa noite. Nossa, que legal, psicóloga aqui no Japão. Eu quero uma consulta. Como eu faço para entrar em contato? Pati, eu vi que o pessoal do Portal Me já colocou aqui o nosso telefone para contato. Para quem vai entrar em contato conosco pelo telefone, você vai falar com a Wendy, que é a nossa secretária maravilhosa, atenciosa. Ela vai explicar como funciona tudo certinho para você. E também tem como mandar mensagem direto para a nossa página Projeto Sakura, Psicologia no Japão. Tá legal? Olha aí o Portal Me colocando o nosso telefone para vocês. Tá joia? Entre em contato sim. Eu completo agora em maio 7 anos de Japão, né? Conhecendo muito essa comunidade, trabalhando com vocês. A gente atende o Japão todo com atendimento online e temos também em algumas regiões do Japão o atendimento presencial, tá legal? A Marcela: Carla, eu preciso saber como faço para contato. No site mandei e-mail, mas não sei se receberam. Marcela, normalmente no site a gente recebe e já responde. Se você mandou e-mail nesse Yasumi, pode ser que por conta do Yasumi, a pessoa responsável por estar me encaminhando esses e-mails não tenha encaminhado, tá legal? Então, eu vou pedir para você, se for possível, você entrar em contato conosco pela nossa página do Facebook ou por telefone, mas eu vou estar verificando no site também. Me desculpa, né? Daí passa certinho a data, tá bom?
Obrigada por você falar. A Rosário, eu também estresse muito japonês, muito racismo, mas aprendi a não ter medo. Ah, tá, você fala em espanhol, desculpa. A não ter medo, enfrentar sozinha, escrever o que eu sinto, escrever carta em japonês para a imigração sobre o Ijime, mas eu aprendi a saber tolerar as pessoas. Rosário, a nossa capacidade de tolerância, ela ajuda muito na nossa saúde mental. Porém, essa capacidade de tolerância, ela não pode ser o que no Brasil nós chamamos de engolir sapo, de aguentar mais do que é possível, né? Então, assim, uma coisa é nós tolerarmos, outra coisa é a gente engolir situações que podem nos fazer mal emocionalmente, tá? Então, é importante a gente perceber bem essa diferença, tá? A Stephanie, verdade, na verdade eu preciso mesmo me tratar. O meu remédio acabou, eu tomava sertralina, mas não concluí o tratamento. Pois vim para o Japão e aqui estou controlando, mas não dá crise, para não dar crise, mas a ansiedade é 24 horas por dia. Mas, Stephanie, a sertralina, ela auxilia na ansiedade, mas ela é mais utilizada em quadros depressivos também. Os médicos do Japão, eles utilizam bastante a sertralina, tá? No caso de você estar procurando um médico japonês, para as pessoas que são atendidas pelo Projeto Sakura, nós possuímos uma tradutora na área médica, na área de saúde mental, e ela que nos auxilia nisso. Então, por exemplo, dá pra gente estar escrevendo uma carta para o seu médico, relatando o seu quadro, fazendo algumas indicações de tratamento. Normalmente os médicos japoneses, eles aceitam muito bem esse tipo de esse tipo de apoio, de orientação dos nossos profissionais do Projeto Sakura, tá? Então é possível fazer isso. No caso de quem está sendo acompanhado pela nossa equipe, por algum psicólogo da nossa equipe, vai ter esse tipo de acompanhamento. Da Tsuyako está contribuindo com as informações para passar para o médico ou com a escrita de alguma carta para o médico, tá legal? E Okuriga, já faz 1 ano eu faço o tratamento. Comecei com o estresse, a depressão por problemas familiares, mas foi crescendo e eu tenho medo. O medo ficou mais amplo com a ansiedade. A minha pergunta, e qual delas tenho que lidar melhor? Com a ansiedade ou com a depressão? Acho que foi essa a sua pergunta, Yoko. Desculpa, não sei se eu entendi bem o que você me perguntou. Mas, na verdade, a gente precisa aprender a lidar melhor com todas as nossas emoções. Porque as duas vão causar dano a você. As duas vão causar algum tipo de prejuízo na sua vida, né? Quando a gente busca um tratamento, quando a gente busca um acompanhamento psicológico, nós somos uma pessoa só. Então, de qualquer maneira, essa pessoa que nós somos, ela reúne todas essas características, as nossas qualidades, as nossas potencialidades, aquelas características na nossa personalidade que nos ajudam e também as dificuldades emocionais que a gente passa, os sintomas que a gente tem, né? O tratamento é como um todo, a percepção é como um todo. A Stephanie: às vezes, realmente me sinto louca quando quero atacar a crise. Vou entrar em contato com vocês. Entra, Stephanie, porque pelo que você falou, já tá bem avançado, né? Não espera mais não, tá legal? Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Vocês são ótimas, maravilhosas. E quero pedir para compartilhar. Todo mundo que tá aí, compartilha pra gente, por favor, né? Depois eu vou, agora eu não vou conseguir, mas depois eu vou compartilhar lá na página do Projeto Sakura e também no meu Face, Carla Amaral Barros. Então vamos lá. A Carolina: compartilhem, convidem mais gente, ok? Agora, correndo, vamos lá. Porque tá muito legal, tem muita pergunta, muito depoimento importante. E sempre a gente coloca aqui que a dificuldade de um, a dúvida de um, esclarece a dificuldade de tantas outras pessoas, né?
A Carolina, eu tenho e tomo fluoxetina, só que aqui no Japão não sei como posso fazer. Carolina, pode nos procurar que a gente vai estar passando as orientações, né? Se você quiser agendar essa primeira sessão para estar recebendo as orientações e os encaminhamentos, aí a gente providencia essa carta para estar encaminhando para o médico que vai te acompanhar. Dependendo da região que você mora, nós temos algumas indicações de clínica também. Tá? Algumas regiões nós temos as indicações de clínicas que a gente já conhece, que a gente já tem contato por ter pessoas sendo acompanhadas. A Paulinha, doutora, às vezes quando estou nervosa, emocionada, eu tenho dores de barriga, meu coração bate muito rápido. Como controlar isso? Tem a ver com ansiedade? Pode ter relação sim com a ansiedade, ou é apenas uma descarga emocional que você tem. Se isso é só nos momentos que você tem essa expectativa maior e é passageiro, é apenas uma reação. Agora, se isso passar a atrapalhar a sua vida, se isso passar a comprometer a sua rotina, aí sim é preciso você se preocupar. Tá? Se atrapalha uma reunião de trabalho, atrapalha você ir a um encontro com uma pessoa, enfim, tomar uma decisão, aí é preciso você se preocupar um pouquinho mais. Adriana, muita falta de ar, é horrível. A Pati, nossa, psoríase meu marido tem, às vezes usa pomada, mas sempre volta. O que ele deve fazer? Pati, tem tratamentos bem específicos para psoríase, né? Muitos deles à base de enxofre, se eu não me engano, mas claro que precisa, como eu já falei aqui, de um acompanhamento médico e também de um acompanhamento psicológico, porque já é resultado de algumas questões emocionais bem graves, né? Então, pode estar encaminhando, pode estar pedindo para ele entrar em contato conosco, para a gente estar avaliando e verificando a necessidade do atendimento, do acompanhamento. A Patrícia, eu amei as explicações, eu vou entrar em contato com vocês em inbox, vou no site, ok? Tudo bem, pode ir no site, pode ir na nossa página, tá legal? Ou pelo telefone também. A página e o telefone é bem mais rápido até do que o site. A Andréa Meneguin, mas isso tem cura? Meu Deus, eu não aguento mais. Andréia, tem controle, tá? Depende muito de pessoa para pessoa e depende muito também das questões familiares. Nós não somos um ser isolado no mundo, né? Então, todas as emoções que nós vivemos, elas dependem da nossa história de vida, do nosso contexto familiar, né? E de como a gente está conduzindo o nosso tratamento. Na maioria das vezes, quando os casos são crônicos, uma depressão crônica, uma ansiedade crônica, o que isso quer dizer? Que já dura há anos, ela precisa de um tratamento regular, tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra. E é sim possível ter o controle. O que é ter o controle? É você conseguir manter o tratamento, uma manutenção, de repente chega um momento você pode estar tendo sessões de psicoterapia a cada 15 dias e não ter mais as crises. Não é um tratamento rápido, mas precisa estar trazendo melhoras. Como eu já falei aqui, eu vou explicar um pouquinho melhor. Durante o tratamento, podem ter momentos de que dá a impressão que a gente está voltando atrás, de que os sintomas estão voltando, mas são só episódios. Depois esse episódio rapidamente passa e você normaliza o estágio de mudança que você estava, tá? Aí o psicólogo que estiver te acompanhando é o profissional adequado para estar verificando tudo isso. A Stephanie, sou mãe de terceira e última viagem. Meu filho está no Brasil, minha pequena de 2 anos e agora bebê de 5 meses. Estão comigo aqui no Japão. As 3 gestações eu tive crises e tive que controlar muitas vezes por conta própria. Você já investigou se tem alguma questão de depressão pós-parto? Se tem alguma complicação nesse sentido? Seria interessante você perceber isso.
A Luciana Ferreira: praticar esportes ajuda na ansiedade? Muito, né? Eu vou avançar aqui, acho que por conta das perguntas que vocês foram fazendo, a gente já falou de vários sintomas, né? Tem os sintomas físicos, tem os sintomas psicológicos, que eu já vou descrever aqui, fazer um intervalinho para poder falar, para todo mundo ouvir da mesma forma, entender da mesma maneira, ok? Alguns sintomas físicos, então, que nós temos. Podemos ter enjoo, vômito, tontura, falta de ar, respiração ofegante, tensão muscular, sudorese, quer dizer, suar muito, agitação motora, tremores, dificuldade para dormir. Esses são sintomas físicos. Dos sintomas emocionais, dos sintomas psicológicos que nós podemos ter: irritabilidade, como a gente já falou aqui, impulsividade, pressa em resolver problemas ou atingir objetivos. Então, não criamos um planejamento, um passo a passo, queremos que as coisas aconteçam rapidamente, dificuldade de concentração, antecipação de preocupações ou exagero de algumas situações, medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer. Esses sintomas, eles não precisam estar presentes todos ao mesmo tempo, tá? Eles podem estar presentes 3 sintomas, 4 sintomas, e também a variação de quanto em quanto tempo que eles aparecem, tudo isso vai interferir no diagnóstico, tá legal? Então, se você tem isso por uma frequência semanal, se é diária, se você já está apresentando esses sintomas há 3, 4 meses, se você já está apresentando esse sintoma há mais de 6 meses, tudo isso vai caracterizando se o que você tem é uma crise de, desculpe, é uma crise de ansiedade aguda, quer dizer, situacional, é naquele momento que você tem a ansiedade. Se você tem uma crise de ansiedade crônica, quer dizer, ela está sempre presente, está diariamente presente, semanalmente presente já há alguns meses. Então, isso quer dizer que você já está tendo um quadro de ansiedade crônico, ou um quadro de ansiedade generalizada, que você se preocupa com absolutamente tudo, detalhes que não fariam diferença, de fato, não fariam diferença na sua vida, causam preocupação, causam antecipação, nervosismo, né? Então, e por mais de 4, 6 meses presente, já vai indicar um quadro de ansiedade generalizada. Então, quando a gente atende uma pessoa, quando um psicólogo vai atender uma pessoa, ele vai verificar todo esse contexto, toda a situação familiar, todo o comportamento da pessoa, para poder identificar até onde está esse quadro de ansiedade presente. Tá legal? A gente já vai falar, Luciana, sobre as prevenções, tá bem? A Andréia: será que vou ter que tomar remédios pro resto da vida? Andréia, eu tenho uma opinião bem particular, sabe? No caso de depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, não, a pessoa não precisa tomar remédio pro resto da vida, nem mesmo fazer acompanhamento psicológico pro resto da vida. Ela pode alcançar um nível de autoconhecimento, de melhora, de mudança, que vai bastar fazer uma manutenção do seu tratamento. Na maioria das vezes, as pessoas fazem essa manutenção com um atendimento psicológico. Sessões quinzenais, sessões mensais, ou depois, a partir do momento que as pessoas sentem necessidade. Nem precisa ser com uma regularidade mensal, por exemplo, né? Mas, como eu falei, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Naomi: há 1 mês atrás tive um sentimento muito forte de morte. Hoje eu só vivo com medo de perder meu filho, medo de tudo, medo de pensar, né? Então, esse medo que você está sentindo
vamos tomar um pouquinho de cuidado, prestar um pouco mais de atenção, se isso não corre o risco de se transformar numa síndrome do pânico, tá? Qual é a intensidade dele? Eu acho que isso que eu falei aqui sobre a frequência dos sintomas, dos pensamentos, pode estar ajudando a você a perceber um pouco melhor, Naomi, o que você está vivendo, tá? E aí, claro, se você tiver interesse, procurar um atendimento psicológico. Tá. A Stephanie, eu tomava sertralina para síndrome do pânico por ter várias crises, entendi. A Sumaka Kano, eu convivo com pessoas com síndrome do pânico e ansiedade e adoro ajudar, mas qual o melhor conselho que você me dá? Para ajudar pessoas com crise de ansiedade, eu vou aproveitar aqui e falar um pouquinho então do que a gente pode fazer para cuidar de nós, né? Para cuidar de nós e para cuidar de quem está perto de nós e que está tendo algum tipo de sofrimento com crise de ansiedade. Além de procurar os profissionais de saúde mental, que vão fazer com que você receba um tratamento adequado, existem muitas decisões que nós podemos tomar, muitos aspectos que a gente pode fazer no sentido de prevenção. Por exemplo, estarmos atentos à nossa respiração. Normalmente, quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente tem a tendência a ter uma respiração mais curta, mais intensa. Então, respirar pelo nariz lentamente e expirar pela boca lentamente. Muda a oxigenação no cérebro, a tendência é amenizar bastante a crise de ansiedade, tá? Então, isso de imediato já deve causar algum alívio, porque ajuda a mudar o nosso pensamento. Realizar atividades físicas, como foi falado aqui do jiu-jitsu, não só o jiu-jitsu, cada pessoa vai buscando qual atividade física é mais adequada para ela, né? Então, pode ser meditação, pode ser yoga, pode ser uma arte marcial, pode ser uma natação. Isso é de cada um, do que você vai se sentir melhor. Experimente, você só vai saber experimentando, né? Praticar meditação, como eu já falei. Planejar a sua rotina. Se vocês forem buscar aqui nas lives do Portal Me, tem lives que eu fiz sobre planejamento, tá? Então, isso pode ajudar bastante. Quanto mais a gente planeja a rotina diz o quê? Coisas que são próximas. Essa semana, esse mês, prazos curtos para não alimentar ainda mais a sua ansiedade. Buscar ter mais consciência do seu comportamento e das suas reações emocionais, que é o próprio autoconhecimento que a gente estava falando aqui. Perceber desde quando esses sintomas pioraram, comece a ficar mais atenta a esses sintomas, a partir de que momento ele começou a apresentar, o que você percebe que te acalma, ouvir uma música, né? Relaxar um pouquinho, fazer uma comida que você goste, bater papo com uma pessoa que te agrada, receber um cafuné, enfim, né? Fazer mudanças na sua rotina. Se tiver muito difícil para você tentar fazer isso sozinho, procurar um profissional da psicologia ou da psiquiatria. Os amigos, eles ajudam muito, mas os amigos não precisam se preocupar em ter uma resposta, né? Como aqui foi perguntado, o que eu faço para ajudar, que conselho dar, né? A Sumaka Kano falou. Não se preocupe em ter uma resposta. Muitas vezes, apenas ouvir é a melhor ajuda que você pode dar. Apenas demonstrar que você entende, que você não está julgando essa pessoa, é a melhor ajuda que você pode dar para alguém que está sofrendo de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico ou de algum outro transtorno emocional, tá bem? A Paty. Nossa, eu sou do tipo que acumula tudo dentro de mim, fico explodindo em pensamento, sabe? Até fico com dor de cabeça depois. Não posso fazer isso, né? Mas acho que todo dia
mas acho que faço isso todo dia. A gente já entrou nesse assunto, então reflexão aí, autocuidado principalmente. Gente, eu vou dar continuidade aqui para ler o que vocês colocaram, porque eu tô vendo que tem bastante coisa pra gente ler e o nosso tempo já tá se esgotando, como sempre voa, como sempre passa muito rápido, né? Lembrando vocês que o que a gente não der conta de responder aqui, eu respondo depois, aqui mesmo pelo Portal Me. E quem tiver alguma necessidade, entre em contato com a gente pelo telefone ou pela página do Projeto Sakura. Projeto Sakura Psicologia no Japão. Tá legal? Ou pelo telefone 080 21 11 5055. Vamos lá. A Stephanie, ainda esses assuntos é um grande tabu, mas eu não tenho vergonha alguma de falar sobre isso. Eu vivo isso e preciso de ajuda. Com certeza, Stephanie. Ana Lara, eu tive uma depressão quando eu era pequena e tinha muitas manchas roxas no corpo. Eu não conversava, não desabafava, apenas escrevia poemas, até que um dia começou a sair uma espinha no meu nariz. Comecei a tomar remédio homeopático e muitos artesanatos. Minha mãe toma tarja preta pelo fato da depressão dela e eu não queria tomar remédio. Então busquei nos artesanatos uma forma de me livrar da depressão e consegui. Sabe quando eu falo de autoconhecimento? É disso que eu tô falando, Ana. Né? Que bom, obrigada pelo seu exemplo. É nós nos conhecermos o suficiente para identificarmos situações, atitudes que a gente pode ter que vai nos auxiliar, que vai nos estabilizar emocionalmente, né? A homeopatia é muito bom. Em muitos casos a homeopatia auxilia bastante. A Claudete, eu tenho síndrome do pânico. Depois de ter feito uma cirurgia do coração, eu fui em Nagoya falar com uma psicóloga. Estou bem melhor, mas é muito bom saber que tem vocês aqui. Claudete, conta com a gente, tá legal? A gente tem profissional em Nagoya também, tá legal? Nagoya, Toyota, e temos novidades por aí. Vamos ficar cada vez mais presente em Aichi, Shizuoka e por perto. A Stephanie, eu sempre me mostro feliz, mas ninguém sabe o que eu sinto e como eu sou. E atrapalha o meu dia a dia há anos. Eu não tenho uma vida normal como gostaria. Sair sem ter medo, respirar, fazer todas as coisas normais como eu fazia antes de ter essas crises de síndrome do pânico. E essa ansiedade me atrapalha. Tenho medo também. A Paula, eu tenho tudo isso, sofro muito. Gente, sobre as questões dos sintomas, dos tratamentos, eu vou manter o que a gente já veio conversando aqui. Se teve alguém de vocês que entrou e não pegou todas as questões que eu trouxe, pode assistir a live depois com calma e eu aguardo as perguntas, eu aguardo o contato de vocês, se quiserem agendar uma orientação para a gente verificar a sua necessidade e indicação de tratamento, tá bom? A Eliana, boa noite, obrigada pela ajuda, estar aqui sempre pode nos ajudar. Obrigada, Eliana. Obrigada ao Portal Me que dá essa oportunidade pra gente. E vocês acompanhem a gente lá pela nossa página também, que também tem as lives por lá, que uma complementa a outra, ok? E a gente compartilha também lá as lives do portal. A Stephanie, meu filho tem 7 anos, ele foi diagnosticado com hiperatividade, ansiedade e toque. A minha filha de 2 anos parece ser ansiosa, muitas coisas que ela faz me vejo fazendo muito, apertar as mãos, tremer o coração dispara depois que ela faz isso. Stephanie, aqui no Brasil às vezes a gente fala que o fruto não cai longe do pé, né? Então, muitas vezes, pela sua ansiedade excessiva, pelo teu quadro, isso pode estar afetando também na personalidade das crianças, tá legal? À medida que você melhora, à medida que você aprende a lidar com isso, a controlar melhor isso vai refletir certamente na qualidade de vida, na saúde mental dos seus filhos também. A Eliana, eu gostaria de saber se chega um dia na vida
se chega um dia na vida, chega a perder a esperança de tudo. Eliana, não, minha querida, não perca a esperança de tudo, né? Sempre tem o que fazer, sempre tem alguém ao seu lado, sempre tem alguém que vai poder ajudar você a superar isso que você está vivendo. E é perfeitamente possível. Nossa, nós temos muitos casos de pessoas que receberam acompanhamento, inclusive de síndrome do pânico, que tiveram alta. E tiveram alta tanto do médico quanto do atendimento psicológico. A Stephanie, nem me fale, Naomi, na minha cabeça tem horas que só passa tragédias, principalmente de noite, quando todos estão dormindo e só eu acordada, além do medo. A Stephanie, olha, doutora, só fala uma coisa, se as pessoas sabem que você tem algum tipo de distúrbio, eles só falam uma coisa, você só pode ser louca. Eu não sou louca, eu não queria ter isso. Minha síndrome do pânico comecei a ter aos 15 anos, quando levei um grande susto por uma brincadeira de mau gosto que fizeram comigo. Mas a ansiedade desde pequena, vou falar, toque é uma coisa que consegui 98% me livrar, graças a Deus. Então veja só o que acontece. Loucura é outra coisa, completamente diferente de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Cada um sabe de si, você sabe de si, você sabe, quando eu digo você, não falo só da Stephanie, falo de cada um que está me ouvindo aqui. Cada um, não tem uma música que fala, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? É sabedoria essa frase, cada um sabe de si, cada um sabe o que é o seu melhor, então segue o seu caminho para buscar o seu melhor. O seu melhor, ele não está aqui em mim, ele está em você. O que um psicólogo vai fazer é aumentar isso, essa possibilidade, é facilitar para você identificar o que você tem de melhor. Só um minuto aqui, deixa eu... Opa, isso. É isso que o psicólogo vai fazer, né? Então vamos lá que a gente tem muita pergunta, né, Júnior? Que maravilha, muito, muito bom. Borraio-san, você crê que fumar pode empoarar a ansiedade? O cigarro muitas vezes tem relação com amenizar, né? Me desculpa, eu até conheço espanhol, mas essa palavra eu não identifiquei. Mas o cigarro, ele ameniza a ansiedade. Mas, na minha opinião, não adianta você buscar amenizar a ansiedade com algo que vai trazer muito mais prejuízo para a sua saúde, né? Então, não adianta. A Stephanie, sabe essa coisa de abrir e fechar a porta, guardar coisas bobas? A Kátia rindo, bem-vinda, né, Kátia? Aqui no Japão as pessoas são muito carentes de religião e fé. Eu acredito que todo esse sentimento, sofrimento que essas pessoas estão relatando, procurem o tratamento e Deus. Olha, a questão religiosa são questões que favorecem muito na nossa saúde mental, que facilitam muito na nossa saúde mental. Na verdade, não a religião em si, mas a sua fé, a sua crença em algo maior, em algo superior, né? A Ana, gente, vamos caminhar para encerrar então, tá legal? A gente vai estar encerrando. A Ana, hoje eu sempre gosto de ouvir meus amigos, porque às vezes tudo que precisamos é de alguém que nos escute. Exatamente, Ana, o que eu falei, né? A Stephanie, já até pensei em montar algum tipo de ONG só para essas pessoas que têm esses problemas, como eu poder me conhecer e interagir para mostrar que não é o único a ter. Exatamente, o apoio é muito importante, o apoio faz muita diferença. Como eu disse, a gente não precisa ter uma resposta, a pessoa ela não está procurando uma resposta, ela está procurando um apoio, ela está procurando ser ouvida, como foi falado aqui. Você é louco? Não, ninguém está procurando ouvir isso, ninguém está procurando crítica, está procurando cuidado, está procurando apoio, né? Então, isso é o mais importante, né? Vamos lá, eu acho que tem mais alguém aqui e aí a gente vai encerrar a nossa conversa por hoje. Eu quero agradecer muito a participação de vocês.
As nossas lives acabam sendo lives bem compridinhas, porque vocês participam muito, mas eu acho isso maravilhoso, eu agradeço muito a confiança, né? Então, por gentileza, continuem participando. A cada 15 dias a gente vai estar se encontrando aqui e lá na nossa página Projeto Sakura Psicologia no Japão, ok? Um beijo enorme para todos vocês. Tem mais gente aqui. Ai, tá. A pergunta é em relação ao cigarro. Se o fumo pode piorar a ansiedade. As pessoas costumam dizer que ele ameniza a ansiedade, né? Mas ele é muito nocivo, então ele pode sim, ele pode piorar sim, né? A Simone, uma pessoa que não tem sentimento algum, qual seria o diagnóstico dessa pessoa? Simone, uma pessoa que não tem sentimento algum, ela pode estar passando por problemas graves emocionais e pode ter mais de um diagnóstico, tá? Então, ela pode ter o que a gente chama de embotamento afetivo. Isso pode ser causado por vários fatores. Ela pode ter um transtorno mais grave de personalidade, precisa de uma avaliação psicológica mais minuciosa, verificar como isso surgiu, há quanto tempo, vários detalhes, tá? Mas é algo muito grave, muito importante, porque algumas pessoas que têm esse tipo de característica, de sintoma, pode ter outros comportamentos que vêm agravar mais, tá? Então é bem importante. Vamos encerrar então. Wilson, parabéns pela sua resposta sobre fé e religião. Afinal, muitas pessoas com fraturas emocionais confundem muito fé e religião. Obrigada, Wilson, obrigada. É muito importante esse feedback, esse retorno que eu recebo de vocês. Isso é combustível para o meu trabalho, é combustível para a gente estar aqui. E são vocês que mostram o caminho que a gente do Projeto Sakura precisa seguir aqui no Japão, né? Aí no Japão, né? Mas eu fico muito feliz com a confiança, com a participação de todos. Um beijo grande para vocês. O Wellington entrou agora dando um oizinho lá de Toyohashi. A gente já tá dando tchau. A Érica, obrigada, Érica. A Kátia, dizendo que é um prazer me escutar. Eu é que tenho enorme prazer. Ai, Edinaldo, você estava aí, obrigada por existir. Eu que agradeço, Edinaldo é uma pessoa maravilhosa e em breve vem novidades aí, né, minha querida? Muita coisa boa. A Ana Rara, que Deus continue abençoando muito. Amém. Que Ele abençoe a todos nós e as nossas famílias, né? A Paula. Gente, um beijo enorme para vocês. Vamos continuar esse bate-papo em outro momento. Espero as mensagens de vocês. Se ficou alguma resposta, alguma pergunta sem responder, me desculpem, mas depois a gente verifica aqui e complementa. Enorme abraço. Compartilhem a live para a gente levar mais informação para as pessoas, ok? Um beijo grande, um bom descanso para vocês. Obrigada, Stephanie. Deus te abençoe também. Beijo. Até mais.